Oi, oi, gente! Eu sou Marco Júnior Crochê, eu que sou as mãos que trabalham aqui nos vídeos que vocês assistem e provavelmente vocês vão me ver muitas outras vezes por aqui. Hoje eu vou lançar a parte 2 do biquíni sereia tamanho P, tá bom? Então se você não assistiu a parte 1, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar pra você o link pra você ir lá acessar e ver direitinho, né? E agora vamos trabalhar a parte 2 e a parte final, consequentemente. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou postar pra vocês como aplicar o bojo na peça em crochê, especificamente para esse modelinho sereia, ok? Espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante, ajuda no crescimento, tá bom? E é isso, um beijo e até qualquer hora. Uma boa aula! Gente, fiz aqui a 7ª carreira e como eu falei pra vocês, ela seria idêntica a essas duas aqui, certo? Então, tô na 7ª carreira e vou trabalhar mais 4 agora. Só que aqui é o seguinte, vamos também ter mais uma alteração a partir desta carreira. Então, eu viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas, laço o meu fio, conto o primeiro e o segundo no terceiro pontinho, faço um ponto alto. Dentro aqui do espaço, eu vou confeccionar 3 pontos. Meu segundo, meu terceiro. Gente, ainda não habituei com essa agulha, tá? Então, às vezes ela trava comigo. Fiz aqui, novamente, um ponto mais 3. Faço uma correntinha, laço meu fio, dentro do espaço, confecciono 3 pontos altos, para igualar a contagem de pontos. Laço meu fio, trabalho um ponto aqui no ponto da base. Olha, então dessa vez eu fiquei com 4 de um lado, uma corrente, 4 do outro. Olha, desse jeito. Então, fizemos aí um aumento. Laço meu fio, aonde tem relevo, eu trabalho relevo, sempre será idêntico. Laço meu fio, pulo primeiro e segundo, no terceiro ponto, um ponto alto. É importante que vocês identifiquem como faz essa carreira, porque vamos fazer mais algumas iguais. Ok? Então, novamente, fiz um ponto alto aqui e mais 3 pontos. Faço uma corrente de separação. E aqui eu só espelho o meu trabalho, que é fazendo 3 pontos dentro. Laço o meu fio. E aqui no próximo ponto da base, um ponto alto, ok? Então, é basicamente isso. Vou trabalhar com vocês essa mesma didática até chegarmos lá no final e eu explico como é que vai funcionar o restante das carreiras. Gente, então, fiz aqui a 8ª carreira, tá bom? Ao longo do caminho aqui deu umas vaciladas que eu botei 3 pontos, né? Aí eu percebi, aí eu refiz novamente, tá bom? Então ficou certinho, olha. Não cortei o vídeo, tá? Vocês viram exatamente como eu teci, da mesma forma que eu expliquei. Chegou aqui no final, eu faço, né? Ó, aquele fechamento lá que eu sempre faço. Vou aproximar o máximo pra vocês conseguirem visualizar, né? Ó, que é assim, ó. Aqui é aquela primeira correntinha que fica na virada, a segunda e a terceira lá na base. Nessa primeira, olha, eu coloco a minha agulha no sentido que ela vai lá pra frente. Na segunda em questão, eu retorno minha agulha, olha, no sentido que eu pegue tanto a primeira quanto a segunda. Aí eu laço meu fio, ó. Dessa forma fica bem mais seguro, tá bom, gente? Na minha opinião, tá? Porque como eu trabalho com alguns trabalhos bem vazados, eu faço esse acabamento. Então, vamos lá novamente. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá bom? Olha, foi ficando desse jeito. Observe que ela abriu de forma gradativa, assim, bem peculiar mesmo, tá? Uma coisa bem bonita. Vê se sua contagem tá dando certo e a gente vai prosseguir aqui agora a aula. Como eu falei pra vocês, vamos fazer mais carreiras idênticas. Então, nessas próximas, eu não vou fazer a mesma coisa porque eu já ensinei vocês, tá? Só vou iniciar aqui e aí eu explico. Fiz 3 correntinhas, laço meu fio. Para essa nova didática, a gente faz o quê? No primeiro ponto, faço um ponto alto, aqui dentro eu vou introduzir mais 3. Exatamente como fizemos na base anterior. Faço uma corrente e mais 3. E aí, aqui no ponto, um ponto. Ok? Então, fica 4 para um lado, uma corrente, 4 para o outro.
Laço o fio aonde for ponto alto sobre relevo, eu faço aqui o ponto em relevo, ok? E aí vai funcionar o seguinte, vamos fazer, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, estamos confeccionando a 9ª. Vamos fazer a 10ª e a 11ª, ok? Vou confeccionar a minha aqui e eu retorno com vocês quando eu tiver feito todas essas carreiras, tá? Ao total, teremos 11 carreiras no final da confecção. Não corte seu fio, porque voltaremos ainda para confeccionar, tá bom? Só não vou fazer aqui cada carreira, porque vai ficar muito longa a aula. E como eu já ensinei para vocês bem detalhada a sistemática da didática, não há necessidade, certo? E esse aqui é o tamanho P, só para fixar para vocês. Então, vamos lá. Vou confeccionar a minha aqui e já retorno com vocês. Então, eu fiz aqui 11 carreiras e vou para a última. Eu viro o meu trabalho e essa última carreira, ela já é para fechar. Então, olha, eu subi aqui 3 correntinhas, laço meu fio. Aqui nesse espaço, eu vou trabalhar 9 pontos altos. Fiz o meu segundo, meu terceiro, quarto, meu quinto ponto, sexto, sétimo, oitavo ponto e meu 9º pontinho. Posiciono meu trabalho para fazer aqui o ponto alto em relevo, certo? Ó, vocês vão observar que essa última pontuação ficou do lado do avesso, mas não tem problema, porque depois a gente faz um acabamento e deixa tudo do lado certinho, tá? Olha, no próximo espacinho, novamente, vou introduzir mais 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz aqui 9 pontos. Posiciono aqui para fazer o meu ponto em relevo. E esse aqui é o meu trabalho nesta última carreira. Lembrando que estamos fazendo aqui para o tamanho P, certo? Eu vou continuar aqui. Pessoal, eu tô chegando aqui no final, olha, dessa parte aqui, né, do acabamento do nosso bojo, tá? Fiz aqui 9 pontos, relevo, 9 pontos, relevo, até chegar no final. Olha, tô virando a peça pelo lado da frente, olha que lindo que fica esse relevo. E ele fica tipo uma conchinha mesmo, tá, gente? Afinal, né, é o formato da nossa peça, ok? Olha, ele fica bem bonitinho, estruturadinho, tá bom? Eu sempre sugiro que essa peça seja feita para a peça em bojo, tá bom? E não para o forro, ok? Mas isso aí fica a critério, tá bom? Só que no bojo ela fica mais armada, como vocês podem ver. Olha, fica bem mais bonito, na minha opinião, claro. Esse excesso aqui a gente vai tirar, mas ao longo da aula a gente vai fazer juntos, tá bom? E essa parte de cima também, não se preocupe, que teremos um acabamento para ela ficar bem bonita, ok? Então aguardem aí e continuem o tutorial sem passar, tá? Porque cada informação é super necessária. E nesse momento, gente, eu vou medir aqui com vocês para vocês verem quanto que ficou, né, os centímetros aqui, olha, da nossa peça, tá? Então, eu fiquei com 12 centímetros, olha. Vou posicionar aqui bem direitinho para vocês visualizarem melhor. Bem da pontinha aqui do bojo até lá no finalzinho, olha, 12 centímetros, ok? O outro lado a mesma coisa. E aí, gente, a gente vai ter que, ó, posicionar para ver como que ele ficará. Ele não vai ficar reto, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, meio envesado. Esse aqui é o sentido do bojo que eu tô ensinando pra vocês, tá bom? Que é para o biquíni. Ele mais retinho assim é mais indicado para croppeds, ok? Mas, enfim, varia de cada um, né? Se você quiser utilizar de um jeito ou de outro, aí fica a critério, ok? Mas eu só tô explicando aqui para caso haja dúvidas. Então, vamos trabalhar ele nesse sentido, tá? Olha. E aí, para finalizar a nossa peça, eu já cheguei na última carreira do outro lado também. Eu vou pegar e vou fazer, olha, um ponto baixo apenas para travar o meu fio, como de costume, certo? Então, eu faço aqui, olha, um ponto baixo, e aí eu vou cortar o meu fio, claro, com um pouquinho de excesso, porque é sempre bom para esconder depois, né?
Agora eu vou utilizar os marcadores só para vocês visualizarem onde faremos as alças. Então, olha, uma alça vai ficar aqui nesse cantinho, uma alça vai ficar nesse canto e uma alça vai ficar nesse sentido aqui, olha. Dessa parte aqui de trás. Olha, bem aqui, ó, aqui tem um ponto. Olha, vai ficar mais ou menos aqui. Aí isso que a gente ajusta depois, tá? Ó, que é pra justamente ele puxar, olha, no sentido que ele puxa lá pra trás, ok? Tô fazendo essas marcações aqui só pra ficar mais fácil, né? Pra vocês identificarem, tá, gente? Apenas por isso. Não é necessário você ter marcador nem nada. Do outro lado a mesma coisa. Gente, me desculpem pelo barulho de fundo, tá? Novamente, porque eu tô gravando aqui no fim de semana e é bem barulhento, tá? Olha. Então, mostrando um pouco mais de perto pra vocês, né? Esses detalhes, tá bom? Nosso bojo conchinha para o biquíni sereia em tamanho P. Se você quiser a aula detalhada dos outros tamanhos, comenta aqui embaixo qual tamanho que você quer. Olha isso, gente, que perfeição que fica. E aqui é o seguinte, a gente vai começar por esse lado, então observem. Quando a gente começar, olha, desse lado, que vai ser no sentido que ele fique aqui, ó, pra alcinha da frente, a gente vai fazer uma quantidade de correntes, então observe, eu vou deixar aqui um excesso, tá? E vou fazer algumas correntinhas. E, pessoal, fiz aqui alguns centímetros de corrente, tá? Eu fiz aqui em média 50 correntinhas, tá, gente? Eu não medi os centímetros, me desculpem, tá bom? Mas ficou uns 20, 25. Então, eu vou tirar meu marcador aqui, olha. Quero só pra mostrar onde que ia ficar a alcinha mesmo, né? Pra vocês identificarem. E aqui a gente tem aquelas 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Eu venho na segunda e faço um ponto baixo. Sim, na segunda correntinha eu faço um ponto baixo. E aí, na próxima, eu também trabalho um ponto baixo, tá bom? Só pra ficar bem segura essa alça, tá, gente? E aqui, naqueles 9 pontos da base anterior, eu vou trabalhar sobre cada ponto da base, um ponto baixo, tá bom? Para cada ponto, ok? Um ponto baixo para cada ponto da base. Com exceção do ponto número 9, tá bom? Sim, o 9º ponto eu não trabalho, como vocês vão poder ver no vídeo. Olha, então, olha, cheguei aqui, olha, observem bem. Eu não pego aqui, olha, a última pontuação, tá? De número 9. Eu não trabalho esse ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada, né? Olha, posiciono bem aqui. Dou uma laçada no meu fio, olha. Venho aqui por trás do ponto alto em relevo da carreira anterior e vou confeccionar meio ponto alto em relevo. Por que que a gente faz essa diminuição nesse acabamento final? Para nossa peça ficar um pouco mais justa, tá bom? Olha, justamente porque, né, é o acabamento e aí a gente já tá acertando tudo que tem que acertar. E aqui eu trabalho ponto sobre ponto, tá bom, gente? E novamente, repetindo a mesma didática aqui do começo, tá bom? Do primeiro motivo, eu não irei trabalhar o ponto número 9, tá bom? Lembrando que nessa carreira de baixo a gente fez 9 pontos altos. E o 9º ponto a gente não trabalha nesta carreira seguinte. Olha, então observem bem. Quando eu chegar aqui no ponto de número 9, eu já pulo ele, olha, tá bom? E aí eu vou laçar o meu fio novamente, aonde tem um ponto alto em relevo, eu vou pegar por trás com toda a calma do mundo, tá bom? Não precisa apertar muito, que senão ele fica feio. Olha, tenho 3 laçadas na agulha, vou tirar todas de uma única vez, para completar assim o meu meio ponto. E aí eu retorno com a mesma didática com vocês, ponto sobre ponto, pula o último ponto, né, que é o de número 9, já faz o ponto meio alto em relevo.
tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu, da mesma forma que eu tô explicando pra vocês desde o comecinho. E vocês façam o seu. Quando eu chegar no próximo marcador, que é aquela alcinha ali, ó, com o marcador azul, eu retorno com vocês para fazermos juntos a próxima etapa. Ok, meninas? Gente, olhem como ficou esse acabamento, olhem a perfeição que ele fica, tá bom? Então, você seguindo o tutorial direitinho, vai ficar perfeito também. E já com a alça embutida, tá? Porque eu detesto fazer alça depois, gente, de verdade, eu detesto mesmo. Pra mim fica muito frágil. Tirei o marcador daqui e agora vamos subir a próxima alça, que é a alça que vai ficar no sentido do pescoço, tá bom? Olha, então observem, olha, que eu vou subir aqui bem naquele cantinho mesmo, tá bom? Seguindo, olha, essa didática de pontuação. Então, observem. Olha, vou pegar aqui, olha, fiz aqui um ponto baixo nesse próximo pontinho da base e vou subir aqui o total de algumas correntes, claro, né? E aí eu vou subir, gente, aqui 60 centímetros de corrente, tá bom? Pra isso aqui realmente são 60 centímetros. Se você gosta de muito mais fio, pode subir muito mais fio, não tem problema. Então, eu vou fazer os meus 60 centímetros e quando eu for retornar pra voltar pra base, eu retorno aqui com vocês para mostrar como é que eu vou fazer exatamente, ok? Gente, confeccionei aqui as correntinhas que eu precisava, tá bom? Lembrando que aqui os centímetros é de acordo com o gosto de cada um. Eu fiz aproximadamente 60, certo? Então, vamos lá. Para voltar, eu faço o seguinte, tá? Vou mostrar como eu sempre faço aqui para vocês. Olha, tô com uma laçada na agulha, pulo a primeira, venho na segunda aqui, faço um ponto baixo. Na seguinte, eu faço ponto baixíssimo e a partir dela eu já começo meu trabalho em ponto baixíssimo até retornarmos lá no início do topo do nosso bojo, onde subimos essa alcinha, ok? Eu acho essa alcinha aqui muito mais segura, mas se você quiser fazer outra, fica a critério seu, tá bom? A peça é sua e pode ser modificada por você sem problema algum. Mas essa alça aqui, ela fica super segura. Eu tô puxando aqui com bastante força, tá, gente? Pra vocês verem, ó. Ok? Então, é isso. Eu vou confeccionar a minha aqui e já retorno com vocês quando chegar ali no finalzinho. Pessoal, cheguei aqui, olha, fiz toda essa volta em ponto baixíssimo, como eu expliquei pra vocês, tá? Lembrando, você quer fazer outra alça, pode fazer. O que eu tô ensinando pra vocês aqui, né, esse conjunto aqui de alça, é pra que você não tenha que cortar seu fio, aí depois colocar a alça, cortar seu fio, botar outra alça, tá? Então, vocês vão observar que eu comecei por aqui, olha, embutido, tá? Tô voltando sem precisar cortar fio, tá? Que eu tenho pavor. E aí, eu cheguei aqui no final, olha. E aqui onde eu subi o ponto baixo, eu vou colocar outro ponto baixo. Tá bom? Pra ficar bem seguro. E aqui nesse caminho dessa lateral, eu faço aqui, olha, pontos baixos. E aqui é mais a critério, né, do que você gosta de fazer. Eu não deixo muita regra, não, pra isso aqui. A única questão é que não fique com excesso de pontos nessa lateral, tá? Que ele fique um trabalho mais harmônico. Gente, hoje tá uma gritaria aqui no condomínio, meu Deus. Olha... Então, o interessante é que ele fique bem harmônico aqui nessa lateral, tá bom? Sem excesso e sem falta de pontos. Nesse caso aí, fica a critério seu como é que você vai fazer, tá? Mas eu geralmente não conto não, só vou colocando. Geralmente, quando a gente vai fazer essa volta aqui, olha, seja descendo como eu tô fazendo agora, ou seja subindo... A gente sempre coloca mais pontos para poder ficar nivelado, tá bom? Que às vezes repuxa bastante nessas voltinhas aqui. Aí a gente coloca para evitar a fadiga. Tá bom, gente? Tô chegando aqui próximo do meu marcador, como vocês podem ver aí no vídeo, que eu não pulei. Olha, olha que perfeito, gente. Eu tô dizendo, cola em mim que vai dar tudo certo. Cola em mim. Vou tirar aqui o meu marcador, tá? Aqui a gente vai fazer um trabalho um pouco diferente, tá bom? Se você preferir, né? Se você for do time que prefere
fazer aqui, olha, tipo, subir as correntinhas, e voltar exatamente como eu fiz aqui na alça, perfeito, não tem problema nenhum. Mas eu tenho uma particularidade aqui nesse acabamento, principalmente nessa hora, porque aqui eu preciso que ele fique com um pouco mais de sustentação, né? Não somente aquele fio. Então, aqui eu faço o seguinte, olha, eu faço uma correntinha. Observem que eu estou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui são os pontos altos e a primeira carreira, e tô aqui, ó, bem pertinho da primeira carreira. Só pra você se guiar quando for fazer do outro lado. Subi 2 correntinhas para dar altura de um ponto, eu vou laçar o meu fio. Ó. Aqui na união entre um ponto e outro, eu faço aqui meio ponto, então com 2 laçadas na agulha, laço meu fio aqui no espaço. Meio ponto, 3 laçadas na agulha, laço meu fio no espaço. Mais um meio ponto, 4 laçadas na agulha, laço meu fio. No último aqui, eu pego mais um meio ponto, tá? Então, eu tô bem aqui, ó, naquela união entre a primeira carreira e a segunda. Então, eu tô com 5 laçadas na agulha, tiro todas de uma vez. E aqui eu subo as minhas correntinhas. E aqui fica a critério, né? Pra alça de cima eu fiz 60 centímetros, pra essa daqui eu vou fazer 75 centímetros, tá? Não correntinhas, centímetros, por favor. Então, vamos lá. Eu vou confeccionar a minha aqui. Chegou lá no final dos 75 centímetros. Faço exatamente como eu ensinei pra vocês aqui na volta da alça de cima. E quando retornarmos aqui novamente, aí estarei junto com vocês para finalizarmos, certo? Amigas, cheguei aqui onde eu precisava, olha. Fiz aqui todos os centímetros, tá? Eu fiz 75 centímetros aqui para a costa, tá? Pra amarração. Então, chegando aqui no final, olha, eu venho fazendo os pontos baixos agora. Dentro aqui dessa pontuação. Só pra ficar um pouco mais segura, tá? Ó. Dentro do ponto mesmo, tá? Não naquele espacinho que fica assim na lateral entre um ponto e outro. Tô dentro do ponto. Ok? Aí, a partir daqui, eu continuo meu acabamento em ponto baixo. Da mesma maneira que eu fiz aqui na lateral com vocês. E aí, minha didática é a seguinte, né? Só é fazer os pontos baixos aqui, conforme você achar que fica bom, certo? Sem muito excesso e sem que falte, ok? A partir desse momento, olha, eu estou chegando aqui naquela lateral, que vai ser a parte da frente, sabe? Olha, posicionando aqui para vocês conseguirem ter uma melhor visualização. Olha, desse jeito, essa aqui é a parte da frente, aquela alcinha menorzinha. Nessa alcinha menorzinha, eu deixei ela com 18 centímetros, tá? 17 e 18 centímetros. Se você quiser mais, pode fazer mais, tá bom? Não tem problema. E aí, chegando aqui, olha, eu também já escondi o que tinha de arremate aqui no meio da peça. Chegando aqui, eu venho fazendo aqui, ó, todo esse contorno. Aqui onde eu subi o ponto baixo, ó, eu fiz um ponto baixo também. Pego aqui na primeira correntinha e vou tecendo os pontos baixíssimos, tá? Porque eu quero que essa alça o mais fina possível, né? Você pode deixar ela com correntinha, tá? Mas não vai ficar tão segura quanto precisa, certo? Por isso que eu faço aqui os pontos baixíssimos. Que aí ela não fica também tão grossa quanto ficaria com ponto baixo, ok? Olha, fica bem segura, tá, gente?
E dessa forma, trabalhando no mesmo formato que eu ensinei pra vocês desde o começo aqui, você tem todo o acabamento bem feito, perfeitamente, tá bom? Sem precisar cortar o fio pra poder introduzir depois, certo? Do outro lado, funciona da mesma forma, só que do outro lado a gente começa por outro ângulo, tá? Então, por exemplo, esse lado aqui, ele vai ficar do meu lado esquerdo, do busto, tá? Do seio. Ele ficará do lado esquerdo, certo? Ó. Tá? Ele ficará do lado esquerdo. E eu comecei por onde? Comecei pela alça da frente, fiz o acabamento, depois eu vim aqui pra alça de cima, né? Do ombro. Fiz o acabamento, retornei aqui, ó. Fiz a alça da costa, retornei aqui, fiz o acabamento. E estou terminando aqui, ok? Prestem atenção. O outro lado, ele já vai do lado direito. E do lado direito a gente não vai iniciar o acabamento pela parte da frente, pela alça da frente. A gente vai iniciar pela parte do ombro, que é a alça que fica aqui em cima. Então a gente vai fazer o mesmo trabalho aqui. Eu vou tecer 60 centímetros de corrente, vou prender aqui com ponto baixo. Faço toda essa parte aqui, ó, exatamente como eu expliquei pra vocês aqui. Chegou aqui na frente, eu faço 17 centímetros de corrente, tá? Retorno em ponto baixíssimo, faço aqui toda a lateral em ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Chegou aqui, eu faço o quê? Aquele mesmo trabalho que eu fiz aqui. Subo duas correntinhas ou três, né? Faço aqui 5 pontos na mesma laçada, exatamente como eu expliquei aqui. E vou tecer 75 centímetros de corrente. Teci 75 centímetros de corrente, retorno em ponto baixíssimo, como eu também expliquei pra vocês. Chegando aqui, fazendo acabamento ponto baixo, chegando aqui. Chegou aqui, você vai fazer esse acabamento aqui final. Só que de um lado, do lado esquerdo, ficou pelo lado da frente. E do lado direito, ele vai ficar aqui naquela alcinha de acabamento da alça do ombro, ok? Então, ó, eu tento explicar da melhor maneira possível pra vocês, tá bom, gente? Ó, de um lado eu inicio pela frente, pela alça da frente, e do outro pela alça do ombro. Esquerdo pela alça da frente e direito pela alça do ombro, ok? Então prestem atenção nesses detalhes. E sempre muito importante, o acabamento final, esse que eu expliquei pra vocês, precisa ser feito pelo lado que tem o nosso lindo relevo, ó, de pontos altos, tá bom? Pra poder a peça ficar assim perfeita, tá, gente? Então vamos continuar aqui, que eu vou mostrar pra vocês como a gente faz o acabamento dessa alcinha, certo? Independente de você começar pela frente ou pela parte do ombro. Continua aqui com ponto baixíssimo até chegar ali no final. Gente, chegando aqui no finalzinho, olha, como vocês podem observar, tá? Olha, aproximei bastante aqui para vocês conseguirem visualizar o último ponto. Faça um ponto baixíssimo nele também. Nesse momento, olha, observa. Eu vou alongar aqui um pouco essa minha laçada para puxar esse fio aqui para dentro. Ok? Aí eu retorno, ajusto aqui o meu ponto que eu tava fazendo. Aqui, eu vou pegar o meu cortador e vou cortar ele um pouquinho. Eu vou dar um nozinho. Eu vou dar 2 nozinhos. E aqui você pode colocar uma pérola, uma conta, uma pedrinha, tanto faz. Você pode colocar aqui nesse momento o que você quiser, para dar um acabamento, por exemplo. Ou você pode simplesmente cortar. Olha, você vai cortar aqui o seu fio. Você vai pegar a sua cola. Eu utilizo essa cola aqui, tá bom? Olha, que é aquela cola instantânea mesmo, que gruda tudo. Até você numa cadeira. E eu vou posicionar de forma que eu consiga, olha, trabalhar com as duas pontinhas no sentido que elas fiquem presas à minha peça. Aqui demora um pouquinho, tá? Até que fique, mas funciona.
né? Nem cortei o vídeo que era pra vocês verem exatamente como é que vai ser. Ó. E aqui demora, tá, gente? Essa aqui é a número 3, ela demora pra ser colado. E aí você faz isso aqui, não. Ou você pode pegar um tererê, colocar aqui na ponta. Tendo feito essa colagem, olha, ele vai ficando assim, tá? E aí só é você ir apertando. Mas, gente, daqui, tchau e benção. Ele vai ficar perfeito, não tem problema. E aqui nos arremates é o seguinte, você pode cortar o excesso ou você pode simplesmente pegar a sua agulha de tapeceiro, tá bom? Posiciona aqui a tua agulha de maneira que fique entre a pontuação. Pega aqui o teu fiozinho que ainda tem excesso pra ser escondido. Mas só se você quiser, tá? Porque se você já prendeu na pontuação, ele não solta, tá, gente? Mas, né, tô dando aqui mais sugestões pra vocês. E aí você prende, ó, ainda mais, ok? No sentido sempre que fique do lado do avesso. Fez esse trabalho, cortou o fio. E aí a gente tem aqui um lado perfeitamente feito, confeccionado desde o início ao acabamento final. Tá bom? Se você tiver tererê na sua casa, na sua região, ou essas pedrinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu achei no armarinho, tá? Olha, eu achei a coisa mais linda, gente, pra fazer alça de biquíni. Eu achei perfeito pra dar o acabamento. Infelizmente eu não tenho lilás, senão eu colocaria. Mas você pode muito bem colocar, tá? Vou só que sugerir pra vocês, olha. Eu não sei o nome disso aqui, eu comprei porque eu vi lá, achei bonito, tá bom? Olha. Colocou aqui, ó, perfeitamente, né? Pra fazer o acabamentinho da alça. Claro, isso aqui é opcional, tá bom? Aí você vai pegar seu bojo. Ó. Vai posicionar aqui a sua peça. Lembrando sempre o seguinte, que você vai usar só um lado do bojo pra fazer os dois modelos, porque eles são exatamente iguais no crochê. Aí você vai ter que cortar esse excesso aqui, tá bom? Que ele não é necessário pra nada, tá? Só se o modelo fosse outro mesmo, ok? Ó, e vai ficando assim. E aí você corta também um pouco do excesso aqui da parte de cima pra fazer o acabamento final. Mas isso eu vou explicar pra vocês em uma aula separada, tá? Ao final aqui dessa confecção. Então aguarde, né? Ó, mas por hora é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial e que façam e me marquem lá no Instagram. Eu sou Marcos Júnior Crochê, essa foi a aula de hoje. E se você quiser aprender como fazer a customização do busto, né, desse bojo aqui na sua peça, amanhã nesse mesmo horário sai, né, como aplicar o bojo nesta peça em crochê. Então a aula de hoje foi essa, espero que tenham gostado. Deixe um comentário se gostou do vídeo e da peça. Se você quiser outro tamanho, você comenta aqui embaixo que eu posso trazer pra vocês, caso vocês queiram, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, meus amores.